Assinale as opções abaixo que apresentam vícios de linguagem, identifique-os. O que significa vício de linguagem? Significa um desvio gramatical. Não confunda vício de linguagem com figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos que os escritores usam para poder realçar, para poder evidenciar, para poder enfatizar melhor um determinado texto. Agora, os vícios de linguagem nós precisamos evitar. Então veja só a primeira, o que é que diz assim, ó. Somos nós que precisa de atenção. Isto aqui é um período composto. Somos nós, não, período composto formado por somos nós que precisa de atenção. Composto, formado, lembra-se que aqui, ó, que, somos nós que. Esse que é um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetivo. Somos nós que precisa de atenção. Será que está havendo algum erro gramatical? Será que está acontecendo algum desvio gramatical? Observe bem, somos nós que precisa de atenção. Quando tem o pronome relativo que, o verbo, se o pronome relativo que estiver entre o verbo e o sujeito, este verbo vai ter que concordar com o sujeito, que nesse caso aqui é o pronome nós. O certo nesta oração seria assim, ó, somos nós que precisamos de atenção. Olhe bem esta regra de concordância verbal. O pronome relativo que, olha esse que aqui, ó. Quando tiver entre o verbo, precisa que, e o sujeito, que é nós, este verbo obrigatoriamente vai concordar com o nós, que é o sujeito que antecede este pronome relativo. Se fosse quem, somos nós quem, aí poderia ser somos nós quem precisa, concordando com o quem, ou somos nós quem precisamos, concordando com nós. Então, esta regra de concordância verbal, que precisa, está errada. Agora, se fosse quem precisa, estaria correta. Então, aqui está havendo um erro de concordância. Por sua vez, está havendo um desvio gramatical. E esse desvio gramatical, que é um vício de linguagem que a gente chama de solecismo. O que é solecismo? É qualquer erro gramatical no que diz respeito à sintaxe, que pode ser de concordância, verbal ou nominal, pode ser de regência, verbal ou nominal, ou pode ser de colocação pronominal. Olha a letra B. Esse é o aluno que confio. Ora, está havendo algum erro gramatical? Está havendo algum vício de linguagem? No vestibular você pode muito bem encontrar, para você identificar no texto algum desvio gramatical, algum vício de linguagem. Então, quando eu falo assim, esse é o aluno que confio, se eu confio em alguém. Este que, mais uma vez eu falo, é um pronome relativo, que ele está se referindo a aluno, que, por sinal, é uma coesão, é um elemento coesivo. Essa coesão, que a gente chama de coesão anafórica, que está remetendo aqui, ó, o que está se referindo ao aluno, porque quando a gente fala coesão anafórica, é quando um termo está remetendo um termo anterior. Se fosse um termo posterior, a gente chamaria coesão catafórica. Aqui, nesse caso, é uma coesão anafórica. Então, este pronome relativo, que, tem que vir acompanhado com a preposição exigida pelo verbo que vem, que é o caso aqui, confio. Se eu confio em alguém. Então, certo, nesta frase aqui seria, esse é o aluno em que confio. Esse é o aluno de que desconfio. Esse é o aluno de que preciso. Observe bem, esse é o aluno, né, com quem eu compartilho alguma coisa. Então, vai depender do verbo. Este é o aluno que eu admiro. Não precisa. Isso aí é um erro de regência. Regência porque aqui, nesse caso, o verbo confiar, ele exige a preposição em, e essa preposição em tem que vir antes do pronome relativo que. Portanto, aqui nós temos um erro de regência verbal, que, por sua vez, é um vício de linguagem que chama de solecismo. Não leve-me para o mau caminho. Não é um advérbio, não é uma palavra negativa. Quando você tiver um advérbio, uma palavra negativa, um pronome, aí você vai encontrar aí uma palavra atrativa. Ela atrai o pronome oblíquo. Se atrai o pronome oblíquo, então você
Observa que sempre quando você tiver um advérbio, talvez, às vezes, nunca, jamais, quando você tiver um pronome, tudo, todo, cada, tiver um advérbio, uma conjunção, você vai sempre atrair o pronome oblíquo. Você pode dizer assim, ó, aqui se trabalha. Aqui se trabalha. Por que eu digo aqui se trabalha? Porque o aqui é um advérbio e o aqui, por ser um advérbio, vai atrair este pronome. Aí, nesse caso, vai ser um caso de próclise, porque esse pronome oblíquo vem antes do verbo. Quando vem antes do verbo, a gente chama de próclise. Se não tiver uma palavra atrativa, por exemplo, você vai introduzir uma frase, me dê um exemplo, você pode até falar. Agora, na língua escrita, na língua culta, você deve evitar, porque não se inicia uma frase com pronome oblíquo. O certo é, dê-me um exemplo, dê-me um refrigerante, dê-me... Você sempre vai colocar o pronome depois do verbo. Nesse caso, você vai encontrar aí um caso de ênclise. Ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. Então, nesse caso aqui, como é que seria o certo? Olha só, não leve-me para o mau caminho. O certo é, não me leve para o mau caminho. Não me leve para o mau caminho, aqui nesse caso nós temos um erro gramatical, nós temos um desvio gramatical, que a gente pode chamar de vício de linguagem, solecismo. Então, na letra A, B e C, nós temos aqui um solecismo. Solecismo, repetindo, é quando apresenta um erro no que diz respeito à sintaxe. E na sintaxe aí, quando diz, concordância, regência e colocação pronominal. Vamos ver na letra D. A garota disse ao professor, vou mijar. Se for falar assim para as pessoas, o que as pessoas vão realmente notar? Que história é essa? Vou mijar. Vou mijar. Aí você encontra duas palavrinhas provocando um som ridículo. O que é uma coisa ridícula? É uma coisa que provoca riso, coisa desagradável. Às vezes as pessoas não entendem o que eu estou querendo dizer. Então, quando você junta duas palavrinhas provocando um som desagradável, né? Por exemplo, se eu falo assim, e aí, Luiz Carlos, como Catu caminhas? Ele pode se assustar, mas eu quero explicar para ele como Catu caminhas. Então, nesse caso, quando eu junto palavrinhas provocando um som que pode ser obsceno, desagradável, a gente chama isso aí de cacofonia. Cacofonia é um vício de linguagem que a gente precisa evitar na nossa redação. Em qualquer coisa que a gente escreva. Porque para falar, ela tinha um sorriso. Ela tinha um sorriso. Ela tinha. Eu digo assim, uma herdeira confisca gado em Mossoró. Uma herdeira confisca gado em Mossoró. Ora, uma herdeira confisca gado em Mossoró? Uma herdeira confisca gado? Uma merdeira? Confisca gado? Então, quando você junta duas palavrinhas provocando som desagradável, aí você chama de cacofonia. Cacófato, principalmente quando for coisa obscena. Né? Então, a gente realmente deve evitar, olha a boca dela. Essa cacofonia, por exemplo, eu respeito todas as religiões, os evangélicos, né? Gostam muito de... Muitos, nesta hora, estão no culto orando. No culto orando. Então, quando a gente fala, provoca aquele... No culto orando, como é que pode ser? Né? Aí é importante. Cacofonia é um vício de linguagem. Se eu digo assim, assinala as opções abaixo que apresentam vício de linguagem. Não, isso aqui como tu caminhas, está vendo aqui? Como é que a gente pode dizer? Como agora tu caminhas? Né? A gente precisa evitar. Outra. Ontem vi o cavalo do seu pai. Ontem eu vi o cavalo do seu pai, isso está acontecendo uma ambiguidade. Por que ambiguidade? Porque aqui você não dá para saber se o cavalo realmente é o pai dele, né? O pai mesmo, ou se o pai é proprietário de um cavalo. Então a gente chama de ambiguidade, duplo sentido. Eu vi Luiz Carlos passeando na praia. Quem estava passeando na praia? Eu ou Luiz Carlos? Pode ser eu ou pode ser Luiz Carlos.
Eu vi Luiz Carlos que estava caminhando pela praia, passeando pela praia. Aí evitaria a ambiguidade. Então aqui nós temos uma ambiguidade. Vanduí e Oxonaldo ministrarão aula segunda. Ora, ministrarão ou é ministrará? Ministrarão, porque Vanduí pode ministrar, Jonaldo pode ministrar, e os dois podem ministrar, cada um numa sala. Então, nesse caso aqui, não está havendo erro gramatical, não está havendo vício de linguagem. Quer dizer que eu gravei esse CD aqui, que é o Credelever, CD com regras gramaticais, com músicas, inclusive uma aqui eu dei um exemplo. Quem tiver interessado, é só ligar realmente para o número 3231 0677. Um grande abraço, força no coração e paz e espírito.